reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada. Ai, ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra passar a morada. Ai, 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 e faça a morada. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor Mike, que vai estar trazendo uma palavra de Deus. E nessa noite que nós vamos estar com nossos corações abertos. Amém? Nessa oração também vamos estar orando pela vida dos nossos dizimistas e ofertantes. Pastor Altair? Meus irmãos, a paz do Senhor. Oramos a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, Senhor, a qual chegamos a esta casa. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua prosperidade na vida dos irmãos que têm ofertado e têm contribuído nesta obra. Pai, abençoe o celeiro, abençoe eles na saúde, na vida financeira, espiritual e sentimental. Meu Deus, também, Senhor, apresentamos a vida do teu filho, que estará ministrando a tua palavra. Traga ao coração dele a palavra revelada, a palavra ungida, Senhor. Pai, que nosso coração possa ser uma terra fértil, em que a tua palavra, Senhor, possa germinar e que nós possa produzir frutos para o reino de Deus. É o que eu lhe peço, já agradecendo pelo milagre e pela vitória, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, podendo glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero aqui externar meus agradecimentos, pastor Davi, sua casa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Continue multiplicando as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aos pastores que estão aqui na retaguarda, Deus abençoe. Prazer conhecer a cada um dos pastores, que Deus continue abençoando. E a todos os irmãos que saíram da sua casa e vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo de número 12, o versículo de número 4 em diante diz assim: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Verso 7: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Versículo de número 8: Porque um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito outro é dado a fé, e pelo mesmo Espírito os dons de cura, e pelo mesmo Espírito a operação de milagres, outros
há profecias e há discernimentos de espíritos, outros diversidades de línguas e há outros interpretação de línguas. Amém, meus irmãos? Sente-se por gentileza, eu quero trazer uma palavra para os irmãos que Deus assim ardeu no meu coração essa semana. Eu tenho certeza que Deus tem falado com cada um de vocês durante esses dias. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, encontramos na Bíblia, sem dúvidas, a história de um homem que marcou a nossa história. Este homem se chama Paulo. Sem dúvidas, a biografia de Paulo é uma das biografias mais fortes na Bíblia, porque quando lemos sobre Paulo, enxergamos a graça manifestada de Deus para com o homem. Quando eu falo da graça manifestada de Deus para com o homem, nós vemos Deus chamando um homem pecador, um homem que, sem dúvidas nenhuma, era um perseguidor da igreja, um homem que matou e perseguiu diversos homens que proclamavam a mesma fé que a gente. E quando Deus o chamou, o mesmo profeta que Deus deu a ordem para ele ir até a casa de Judas na rua direita, é o mesmo profeta que vai fazer um julgamento acerca deste homem. Vai dizer: mas esse não é aquele que perseguia a igreja do Senhor? Há um julgamento referente à chamada de Deus para este homem por nome de Saulo. Quando Deus o chama, entre os povos há uma desconcordância, por ele ser um perseguidor e por ele ser um homem de fé diferente da nossa. Porém, quando nós falamos de graça, que é o favor imerecido, e estamos vivendo a dispensação da graça, nós encontramos dentro da graça o abraço de Deus, tanto para pecadores quanto para outros. Quando Deus chamou a este homem por nome de Saulo, o Senhor estava manifestando a graça, o favor que ele não merecia. Ele não merecia ser chamado, ele não merecia ser salvo, mas a graça alcançou ele. E quando Ananias olha e diz: mas não é esse o perseguidor, não é esse aquele que perseguia a igreja do Senhor, o Senhor vai falar para Ananias: é ele mesmo, mas não se preocupe, ele pode ter sido ruim, ele pode ter sido uma pessoa incrédula ou perseguidor da igreja, mas para mim ele é um vaso escolhido. Era o Senhor trazendo a Paulo para os seus braços, levantando este homem para uma chamada extraordinária. Sem dúvidas nenhuma, Paulo é um dos homens que mais ganhou almas na Bíblia, um fundador de igreja, um homem que o Senhor levantou e mudou a sua história para algo extraordinário. Quando Paulo é convertido e ele entra na igreja, a primeira igreja que ele vai frequentar é a igreja de Corinto. Quando ele chega na igreja de Corinto, ele vai encontrar as dificuldades de um testemunho ruim sobre a sua vida. Quando ele chega na igreja, ele pensa que ele será abraçado, será aplaudido, ou os homens vão receber ele com alegria. Mas quando Paulo ele chega na igreja, ele não é recebido da forma que ele pensava que seria recebido. Talvez ele achou que ao chegar na igreja de Corinto, ele seria abraçado pelos irmãos, os irmãos iam festejar a sua conversão, mas foi diferente. Quando Paulo chegou na igreja de Corinto, ele foi encontrar logo os olhares estranhos para ele, pessoas olhando para ele como se ele fosse uma pessoa ruim, mas ele era uma pessoa ruim. Mas o Espírito de Deus que entrou nele mudou a sua vida para uma vida boa diante de Deus. É quando Paulo é transformado pelo poder do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado e da justiça. Então ele vai para a igreja com o intuito de se agregar, de congregar, porque todo crente tem que ter uma igreja para congregar. Todo crente tem que ter uma igreja para se agregar. Nós não devemos ser pessoas desigrejadas, andando para um lado e para o outro.
devemos ter uma igreja para congregarmos. Isso que Paulo foi fazer: congregar em uma igreja, se filiar a uma igreja, servir a Deus com excelência. Mas quando ele chega dentro da igreja, ele é olhado com mal olhares, pessoas que julgam a sua conversão. E alguns perguntam: não é esse que perseguia? Paulo vai dar o testemunho veemente do que aconteceu com ele. Ele vai dizer que estava no caminho de Damasco com carta para perseguir a igreja, quando uma luz no céu raiou e ele caiu com o seu rosto em terra. E a voz que falava com ele era uma voz maravilhosa, era a voz de Jesus, que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele vai dizer: mas quem é o Senhor? E o próprio Senhor vai se identificar para ele, dizendo: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Então Paulo vai dar o testemunho de sua conversão. A sua conversão é marcada, a sua conversão é marcada por um grande mover de Deus. Eu sempre digo em minhas pregações que quando Deus chama alguém, Deus marca a vida dele de uma forma extraordinária. Aqueles que é chamados por Deus, Deus marca a vida deles de uma forma extraordinária. Quando o Senhor chamou Isaías, Isaías foi marcado. Ele viu o céu aberto e o Senhor sentado no trono. Querubins que voavam ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel, lá no rio Quebar, ele viu os céus abertos no capítulo 1, e ele vai dizer que teve revelações divinas de Deus. Toda vez que Deus chama alguém, Deus marca. Eu nunca vi Deus chamar alguém e não marcar a vida dele de uma forma positiva, de uma forma extraordinária. Quando Deus me chamou, Deus marcou a minha vida. Vou deixar para outro dia contar isso. Deus marcou a minha vida de uma forma poderosa. Então, quando Deus chama alguém, Deus marca a vida dessa pessoa. Quando Paulo é marcado por essa presença, quando Paulo é marcado por esse poder, quando ele entra dentro da igreja e pessoas desacreditam de sua conversão, desacreditam de sua mudança, ele se entristece por causa disso. Ele vai voltar para sua casa, vai ficar triste, vai começar a trabalhar fazendo embarcações, enquanto o próprio Espírito de Deus vai ir até um homem por nome de Barnabé. E quando o Senhor vai até um homem por nome de Barnabé, que o seu nome traduzido para o hebraico significa aquele que consola, o Senhor vai dar uma ordem para Barnabé, dizendo para Barnabé ir até a casa de Paulo e chamar ele para ter uma conversa. Quando Barnabé vai até a casa de Paulo, encontra Paulo triste, angustiado, porém o seu nome já diz tudo. O seu nome significa consolador. Então Barnabé vai consolar a Paulo, dizendo para Paulo: Paulo, se dentro da igreja não te aceitaram, se dentro do templo não te aceitaram, se dentro da congregação não te aceitaram, não se preocupe, existem diversos lugares que você pode pregar a palavra de Deus. Oh glória, era Deus dizendo para Paulo: Paulo, seu ministério não está preso em cadeiras, seu ministério não está preso em paredes, o seu ministério não está preso em microfone, o seu ministério não está preso em púlpito, em altar. As ruas serão o seu ministério, as praças serão o seu ministério, as igrejas serão alcançadas através do seu testemunho, do seu ministério. Então Paulo recebe essa palavra, o seu coração reanima novamente. É o próprio Deus dizendo para ele: eu vou fazer uma obra extraordinária. Quando Paulo começa essa obra extraordinária, a primeira carta escrita aos Romanos, ele vai escrever algumas coisas aos Romanos que vai chamar a atenção. Ele vai dar algumas dicas de cooperação, de humildade, de manifestação do Espírito, de julgamento. Ele percebe que aquilo que ele estava passando, ele deveria passar para outras pessoas. No capítulo de número 8 do livro de Romanos, ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Quando ele te fala que ele estava sendo maltratado e perseguido, alguns olharam para ele e julgaram ele. Por isso ele diz
que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Quando ele está falando de segundo a carne, ele está lembrando do seu passado, das coisas que ele fez na carne. Tudo que ele fez na carne trouxe consequências ruins para ele, porque tudo que nós fazemos na carne traz consequências ruins. Tudo aquilo que nós fazemos na carne traz coisas ruins para a nossa vida. Quem não se lembra de Davi, quando ele pecou, ele usou a sua carne. A sua consequência não foi só para ele, mas a consequência foi para toda a sua casa. O próprio profeta disse que a espada não se apartaria da casa de Davi, por causa de um erro de Davi. Então, quando nós agimos na carne, nós tomamos decisões na carne, com a cabeça quente, com o espírito esquentado, nós tomamos decisões ruins, e essas decisões ruins vai impactar em toda a nossa vida. Por isso que Paulo disse que quando nós estamos no Espírito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo começa a se edificar e a se tornar um servo mais cheio do Espírito, mais transformado pelo poder de Deus. Eu sempre digo que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus, Ele não faz nada do dia para a noite. Tem um processo. O processo de Deus é diferente do processo do homem. O homem talvez quer se converter hoje e já quer pegar o microfone, já quer ensinar, já quer pregar. Mas há um processo para o crescimento de alguém dentro da igreja. Há um processo de libertação, há um processo de edificação. Assim Deus vai transformando e vai levantando o homem para ser um homem cheio do poder e do Espírito Santo. Então Paulo teve que passar por essa fase de libertação, largar aquilo que talvez desagradava ao Senhor e começar uma vida de santidade. Essa vida de santidade, de busca, de separação, fez com que Deus levantasse ele de uma forma que não levantou os outros. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto, nós não vemos ninguém tomar a decisão que Paulo tomou. Nós não vemos ninguém fazer aquilo que Paulo quis fazer. Então quer dizer, tem muita gente que queria falar de Paulo, mas nunca fez o que Paulo fez. Teve gente que queria se levantar contra Paulo e nunca fez nada do que Paulo tinha feito. Então, ou seja, não tinha ninguém fazendo, e quando Paulo quis fazer, existem pessoas reclamando, apontando Paulo. Então, se não tem ninguém que Deus possa levantar, Deus vai levantar os improváveis, aqueles que ninguém acredita, aqueles que talvez para o mundo não é nada, mas na mão de Deus é uma arma potente para a glória do Senhor. Então Deus vai pegar os improváveis. Pega essa palavra. Deus vai pegar os improváveis, aqueles que ninguém dá nada. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Deus pega os improváveis. Deus pegou Jefté, filho de prostituta, excluído pelos seus irmãos, jogado de fora da sua casa com malicuia, mas lá fora Deus pegou um improvável, levantou ele em uma terra de homens ruins. Ele liderou os homens ruins e transformou esses homens ruins em ferramentas na mão de Deus. Voltou para sua casa exaltado, fortalecido, com um exército levantado por Deus. Deus levanta os improváveis. Davi não era ninguém. Os irmãos não deixavam ele nem sentar na mesa. Na mesa ele sentava quando os irmãos saíam, comia do restante que sobrava da mesa. Era o Senhor dizendo: eu vou pegar quem é improvável, ninguém dá nada para Davi, vou transformar ele em rei. Quando o Senhor quer pegar o improvável, Deus prega José, que os irmãos venderam, jogaram ele dentro de uma cisterna. Depois da cisterna foi para dentro de um calabouço, de um calabouço foi para dentro de uma cadeia, e da cadeia foi governar. Sabe por quê? Porque Deus pega o improvável, aquele que ninguém dá nada, tira ele lá do pó e transforma ele em um homem cheio do Espírito Santo.
Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E quando Deus levanta Paulo, Paulo era um improvável, perseguidor, matador de crente. Aí Deus olha para ele e diz: eu vou te transformar em um missionário na minha presença. Você é improvável, mas eu vou te encher do meu Espírito. Quando Deus enche Paulo do Espírito, Paulo olha para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais problemática. Se alguém aqui já leu sobre a igreja de Corinto, era uma igreja que trazia muita dor de cabeça, uma igreja dividida. O povo tinha dois cultos na mesma igreja. Uns adoravam aqui, outros adoravam na porta. Uns entregavam revelações aqui e outros entregavam revelações na porta. Existia uma bagunça, uma desorganização no meio do povo da igreja de Corinto. O povo estava meio que dividido. Uns acreditavam em Deus na porta e outros do lado de dentro acreditavam nos deuses gregos. Eles adoravam a dois deuses ao mesmo tempo. Uma igreja dividida. Então foi necessário Deus levantar um arauto de Deus. Eu sempre digo que quando Deus vê algo bagunçado, algo que está fora dos padrões de Deus, Deus sempre vai levantar um homem cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor olhou para a terra e viu que Samaria estava perdida, que Jezabel e Acabe estavam transformando até os profetas de Deus em profetas de Baal, Deus disse: eu tenho que intervir nesse momento. Eu preciso levantar alguém para trazer uma palavra profética. Deus olha para Elias o tisbita. Ninguém dava nada por Elias, ninguém conhecia nem a vida de Elias, perdão irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus levanta este homem cheio do Espírito, com uma profecia veemente da parte de Deus, trazendo uma manifestação do poder de Deus, para mostrar que Deus é Deus na terra, para mostrar que Deus é Deus que manifesta o seu poder. Então, no meio de uma bagunça, no meio de uma desordem, pastor Davi, Deus sempre vai levantar um homem cheio do Espírito de Deus. Então Deus vai lá e levanta Paulo, e Paulo vem com uma exortação. Paulo vem dizendo no capítulo 12: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. E isso é interessante, porque ele vai ministrar acerca dos dons para uma igreja que não tinha muita sabedoria, uma igreja que estava bagunçada, uma igreja que estava vivendo um colapso espiritual. Alguns estavam na presença, alguns estavam longe, alguns queriam servir, outros não queriam servir. O mais interessante, ao olhar o texto, eu parei para pensar essa semana. Eu estava pensando, Deus, Ele deu os dons espirituais para a igreja, para ajudar a igreja a trabalhar com mais vigor, com mais amor, com mais facilidade. Quando nós olhamos para o nosso cotidiano, nós olhamos para um pedreiro. O pedreiro, ele tem as suas ferramentas. As ferramentas do pedreiro faz com que ele tenha mais facilidade ao trabalhar, tenha mais facilidade a fazer o seu serviço. Imagine você em casa, pegando para fazer um serviço de pedreiro sem as ferramentas necessárias, é perca de tempo. Então, se nós temos as ferramentas necessárias, nós conseguimos trabalhar com mais facilidade. Quando você olha para um médico, o médico tem as suas ferramentas para trabalhar, ele traz facilidade para o seu trabalho. O policial, ele tem o seu colete à prova de balas, tem a sua arma. Essas ferramentas que ele tem traz facilidade para ele. Por isso que Paulo, quando escreveu Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, ele estava preso, e quando ele olha pela brecha de sua cadeia, ele vê um soldado romano. O soldado romano, ele estava com as suas vestes de soldado, ele tinha o capacete, ele tinha a espada, ele tinha o escudo, ele tinha a couraça. Então Paulo para analisar e pensa, verdade, quando o homem ele tem as ferramentas certas, ele trabalha melhor, ele é mais protegido. Por isso ele escreveu Efésios dizendo: revestivos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o dia mau. Ele vai dizer que a luta não é carnal, a luta não é contra irmão contra irmão, irmã contra irmã, não é contra a carne, não é contra sangue. Ele estava dizendo: a luta não é contra o homem, a luta é contra seres espirituais. Ele vai dizer: potestades, principados, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais do maligno nos lugares celestes. Ele vai dizer: afeito tudo isso, ficai pois firmes, tendo cingido o vosso lombo com uma couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual poderás apagar os dardos inflamáveis do maligno, tomando sobre ti a espada do Espírito, que é a minha palavra. Então Paulo está dizendo: o crente, ele tem que ter as ferramentas certas, para que ele não venha morrer na mão do inimigo. Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, a igreja precisa estar revestida, porque a nossa luta é uma luta espiritual, e se nós não se revestirmos, vai ser mais difícil. Por isso ele vai dizer: orai pelos santos, para que fazer notório no abrir da boca o ministério da palavra com confiança. Ele estava preparando o povo, dizendo: povo, vocês têm que estar revestidos do poder de Deus, vocês têm que estar firmados nos pés do Senhor, porque quando Deus chamar vocês, vocês têm que pregar a palavra com confiança. Você já viu pessoas que não têm confiança no falar? É porque está faltando o poder e o revestimento do Espírito Santo. Não tem confiança para pregar, não tem confiança para orar, não tem confiança para cantar. É Deus dizendo: se fortaleça mais, se encha do poder de Deus, porque quando o crente é cheio do poder de Deus, ele não tem medo, ele não para, ele não desiste, ele não olha para trás, ele vai para cima, porque ele sabe que aquele que está com ele vai fazer uma grande obra. Então Paulo está dizendo: igreja de Corinto, vocês têm que ter as ferramentas, e as ferramentas não é carnais, as ferramentas são espirituais. Primeira ferramenta é a palavra de sabedoria. Era o Senhor dizendo para a igreja de Corinto: eu preciso que vocês tenham uma palavra veemente, uma palavra de sabedoria, porque quando você tem uma palavra de sabedoria, já dizia Salomão, a palavra branda, ela quebra o furor. É a palavra de sabedoria. O que é a palavra branda? É a palavra de sabedoria. Quando alguém está irritado, ou com alguém está com os seus nervos alterados, você tem uma palavra de sabedoria. Você sabe acalmar a tempestade de alguém. É alguém que tem uma palavra que traz uma sabedoria, uma palavra que traz uma calmaria, uma palavra que traz um direcionamento. Era Paulo dizendo: a igreja precisa ter uma palavra de sabedoria. Segundo, a palavra da ciência. Quando falamos da palavra da ciência, estamos falando da palavra revelada. Você já pensou quantas pessoas que têm o QI alto, como homens que são levantados por Deus, que conseguem entender os mistérios da palavra, coisas que nós não entendemos, como Hernanes Dias Lopes, um homem que eu consigo ler e entender algumas coisas que ele fala, porque ele tem o dom da ciência. Deus deu a ele. Rodrigo Silva, arqueólogo, se você vê o homem falando, ele tem o QI elevado, você se sente à vontade de ouvir. Ele tem o dom da ciência, ele consegue transmitir as coisas para você com mais veemência, com mais cuidado, com mais sabedoria. Você consegue receber essa palavra e consegue ser edificado por ela. Quando nós falamos do dom de ciência, é o dom dado por Deus. Talvez a pessoa nunca estudou direito, nunca falou direito, talvez veio de uma terra que não teve muito estudo. Eu conheço um pastor que ele não sabe nem ler, mas quando ele pega o microfone e começa a pregar, Deus dá o dom da ciência para ele. Quando ele abre a boca, ele fala versículos que ele nunca leu na vida dele. É Deus revelando para ele coisas extraordinárias que Deus faz. Esses dias eu estava vendo um homem, um pastor de uma igreja perto da minha casa. Ele é cego, ele não sabe ler e ainda é cego.
cego, mas quando ele pega o microfone e começa a pregar, ele fala versículo, capítulo, e tudo que ele fala, você for pegar a Bíblia e ler, está escrito no mesmo lugar que ele falou. É o dom da ciência. Quando Deus dá o dom da ciência para alguém, você usa aquilo que Deus entregou. Quando falamos do dom da fé, nós vemos na galeria dos heróis da fé tantos homens cheios de fé que chamam a nossa atenção. Se nós for pregar sobre fé, nós vamos ficar aqui a noite inteira, porque a fé começa por Abel, depois vai para Noé, vai para Abraão, vai para Isaac, vai para Jacó, até chegar nessa igreja que eu tenho certeza que tem crente que tem fé aqui dentro dessa casa nessa noite. O quarto dom, o dom da cura. Pessoas que Deus levantou no meio da igreja para trazer cura às feridas de pessoas. Quando Deus levanta alguém que tem o dom da cura, você coloca a mão, às vezes a pessoa está doente, ela é curada na hora. O dom de maravilhas é um dom extraordinário. Quando falamos do dom de cura, é cura de doenças. Quando falamos do dom de maravilhas, é algo mais poderoso, é algo mais transcendental. É fazer um coxo andar, é fazer um cego enxergar, é fazer um homem que não ouve ouvir, é fazer um morto ressuscitar. Deus ainda entrega no meio do povo os dons espirituais. No número 6, no sexto dom que o Senhor entregou, é o dom da profecia. Pastor Davi, o dom da profecia é algo que está trazendo muitos problemas nos dias de hoje. Por quê? Porque alguns estão pegando o dom da profecia para se autopromover, começar a crescer e ganhar dinheiro através da profecia. Eu começo a dizer em muitas igrejas que eu tenho pregado: tome cuidado com as profecias que têm sido entregues nos últimos dias. Deus não precisa revelar o RG de ninguém, Deus não precisa revelar o CPF de ninguém, Deus não precisa revelar o endereço com o CEP, com o número de ninguém. Hoje em dia existem vários falsos profetas usando do dom que Deus deu para enganar a igreja, encher o bolso de dinheiro e viver na bênção, enquanto muitos dentro da igreja estão morrendo por falta daquilo de comer e de beber e de se vestir, enquanto muitos estão usando o dom da profecia para se autopromover através do ministério da profecia. Eu venho te dizer uma coisa: as profecias de Deus, de Gênesis, Apocalipse, eu nunca vi o Senhor revelando RG, CPF, endereço de ninguém, mas eu vi o Senhor transformando vidas, fazendo profecias que até hoje estão se cumprindo para a glória de Deus. Toma cuidado com as profecias que você tem recebido. Tem profecias que nunca vão se cumprir. Tem pessoas usando artifícios, Facebook, Instagram, WhatsApp, até apps para descobrir a vida da pessoa, para chegar na igreja e revelar. Mas Deus está dizendo: Deus vai arrancar uma cambada de falsos profetas de cima do altar, porque Deus vai manifestar os